Olá, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre nós podermos nos defendermos do poder do inimigo. Que pela fé nós podemos nos defender, sim, pelo amor de Deus que Ele teve por nós podemos nos defender. E para isto, para começarmos, faremos uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, agradecemos por tudo, porque o Senhor esteve aqui conosco, e que possamos desfrutar desse seu amor, e que possamos seguir em frente, batalhar contra o inimigo e vencê-lo. Que possamos ser fiéis ao Senhor pelo seu amor e que possamos ter fé, a fé que vem do Senhor. Em nome de Yahshua. Amém. Então, esse texto aqui, olha, a partir do versículo 10 de Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: a armadura de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que orar, vigiar, para nos fortalecermos na força do seu poder. E Paulo, ele escreveu isso na época em que era um costume de ser dos soldados vestir tinha um traje para aquela época. Um outro traje que não se vê hoje, mas era um outro tipo de traje. E ele aproveitou desse traje e falou a respeito da nossa salvação, como nós temos que estar revestidos e comparando com a palavra de Deus. Então, continuando. No versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Não é, irmãos? Temos que estar firmes, fortes contra o diabo. Ele quer nos matar, nos destruir. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades. É uma força muito maior do que podemos suportar. Então, Deus nos dá seu poder, sua graça. E com a fé, nós avançaremos em nome de Jesus. Poderios contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais de maldade nas regiões celestiais. Então, isso é um ponto muito interessante. Existe uma guerra espiritual acontecendo a cada segundo, cada pensamento seu, cada pensamento, você pensa em cada coisa, está sendo travada uma guerra espiritual para que você pense nas coisas do inimigo e Deus para que vocês pensem nas coisas dele. E a guerra está sendo travada. Os anjos de Deus não querem deixar os do inimigo entrarem. Mas se você pensa nos pensamentos, nas coisas que são contra Deus, os de Deus perdem. Mas se você pensa nas coisas de Deus, se você não pensa nas coisas de Deus, os anjos de Deus perdem. E se você pensa nas coisas de Deus, eles ganham. Então vamos pensar nas coisas de Deus e fazer os anjos do nosso Senhor ganharem. E diz assim, continuando. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir
no dia do mal. E, havendo feito tudo, permanecer firmes. Nós não podemos ceder a qualquer tipo de desejo carnal. Nada. Temos que ser firmes com o nosso próprio eu. Nosso eu quer ser o primeiro. Nosso eu quer fazer as coisas primeiro. Nosso eu quer estar na frente. Nosso eu, ele quer estar na frente de tudo. Já nós temos que contentar com o que o Senhor nos deu. Então, portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, a cintura era um traje que firmava as outras armaduras, a cintura. E ela representa a verdade. Já nós podemos ver que a couraça é da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Para que a gente, com a couraça da justiça, a gente tem que ser justo e praticar a justiça. E seremos justos. Como diz em João 3, 5 ou 10, mais ou menos por aí. Diz assim, olha, sede justos, assim como ele, Jesus, é justo. E, continuando, diz assim, olha, calçando os pés. Então, os calçados com a disposição para o evangelho da paz. Os calçados representam a disposição para o evangelho da paz. E usando principalmente o escudo da fé. O escudo da fé, que fala até no hino, que diz bem assim, olha, o escudo da fé prontamente empunhai, calçados os pés nas fileiras entrai. Então, esse escudo da fé é com o qual poderias apagar todos os dardos inflamados do maligno, com chamas. Porque quando vem um pensamento ruim, é um dardo inflamado, ele quer te atingir, mas tu usa o escudo. Daí, aquele dardo inflamado, você tem fé. Só que o dardo inflamado quer ficar, mas tu tem fé. E essa fé que Deus lhe dá fará você vencer. Também agora continuando, diz assim, tomai também o capacete da salvação. Olha só, irmãos, o capacete da salvação é muito importante, porque se a nossa cabeça estiver desprotegida, pode vir uma espada e cortar nossa cabeça, pode atingir um arco. E então tem que ter o capacete que é da salvação. A fé que você tem que Jesus morreu por mim, por você, por ti. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, a Bíblia. Nós vamos poder atacar o inimigo com essa espada. Que o inimigo, ele usa, mas traiçoeiramente. Ele distorce. E você tem que estar com a espada na mão, na cabeça, para verificar isso é verdade ou não. Para você saber se é o inimigo ou não. Agora, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Você não precisa ficar o tempo todo ajoelhado ou em pé ou sentado para poder orar. Você ora onde é que você esteja, para que o Satanás não consiga nos atacar e nos perseverar. E para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho.
pelo qual eu sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Nós temos que falar e agir como devemos, para que possamos resistir ao diabo. Eu acho que é Tiago, não lembro se é Tiago, eu acho que é Tiago 1:5, parece que é Tiago 1:5, não sei. Pelo que eu acho que é Tiago 1:5, não. Eu acho que é no livro de Tiago, mas não é Tiago 1:5. Mas na Bíblia fala bem assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistirmos a ele, ele vai ficar sem forças e vai ter que se mandar fugir. E se nós não resistirmos, se nós não resistirmos, o que vai acontecer? Nós vamos perder para ele. Então, e isso é falado em Tiago 4, versículo 7, diz assim: assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que possamos nos guardar com essa armadura que Deus nos deu para resistirmos ao diabo. Que Deus esteja convosco e que possamos avançar cada vez mais no conhecimento de Jesus Cristo. Para terminarmos, faremos uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, agradecemos por tudo, porque o Senhor esteve conosco e porque o Senhor nos ajudou até aqui e nos deu força. Nos ensinou sobre a sua armadura hoje, que possamos firmarmos nesse conhecimento e lutarmos contra o diabo e resistirmos a ele, porque ele fugirá de nós. Então, que possamos estar firmes em Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui conosco. Em nome de Yahusha. Amém. Então, irmãos, que o Senhor esteja convosco e até mais. Tchau.